Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou advogado especializado em planejamento patrimonial sucessório da família. E o meu trabalho se traduz em colocar um sistema de holding familiar à sua disposição de sua família. E dizer como este sistema vai impedir que seus filhos sejam rebaixados de classe social, justamente no dia em que você não estiver mais aqui. Isso porque passar pelo sistema de inventário é verdadeiramente um pesadelo. Quando eu falo de pesadelo, não me refiro à briga de herdeiros, nada disso. Muito pelo contrário, estou me referindo principalmente ao pesadelo de quão caro é o inventário. É caro do ponto de vista tributário, caro por conta das outras despesas e até do ponto de vista de um profissional da advocacia. Contratar um advogado para fazer um inventário custa muito, custa caro. Normalmente a despesa do inventário é tão grande que acaba rebaixando o seu filho de classe social. Apesar das pessoas saberem quanto é caro a realização de um inventário, elas não imaginam isso em números. Então, eu estou aqui neste vídeo para mostrar para você qual é o tamanho desta fatura e como que isso vai funcionar. E mais, como que o sistema de holding familiar pode ajudar os seus filhos a não serem rebaixados de classe social e como você pode colocar este sistema à disposição da sua família. Eu vou te mostrar utilizando uma planilha, dividindo minha tela, para que você possa acompanhar a construção destes cálculos. Vamos utilizar como exemplo uma pessoa que tenha um patrimônio de um bem só, que é um imóvel no valor de R$1 milhão. Se o seu patrimônio for a metade desse exemplo, ou o dobro, ou 10 vezes maior, não tem problema, basta aplicar sobre este valor o multiplicador. Se for a metade disso, vai dividir por 2. Se for 1/3, vai dividir por 3. E se for 10 vezes, multiplicar por 10. Enfim, não importa o tamanho do seu patrimônio, basta você multiplicar o valor do seu patrimônio a este cálculo que eu vou apresentar. Assim, a partir deste exemplo, você vai poder mentalmente calcular quanto vai custar o inventário para a sua família. Quanto custaria o inventário para o seu filho se ele hoje tivesse que fazer isso? E saberá se ele, hoje, teria total condições de pagar por este inventário. Vamos lá, vou apresentar para vocês a planilha que envolve estas contas. Nessa planilha, vamos discriminar todos os gastos do inventário. Mas, antes disso, para que você tenha a ciência exata de quanto o seu filho vai ter que gastar, vamos entender quais são as bases para a apuração destes valores. Primeiro, o valor que os bens foram adquiridos são aqueles que estão na declaração de imposto de renda. Assim, se o imóvel que vale hoje R$1 milhão foi adquirido por R$300 mil, aplicamos este valor que está na declaração de imposto de renda. Para o cálculo do imposto, considera-se quanto ele vale hoje, o valor de mercado definido pela Receita. É importante você entender esta diferença, porque vamos tratar dela mais na frente aqui nesta planilha. Estamos considerando que este será um inventário tranquilo, sem litígios, sem menores envolvidos, sem testamento, podendo ser feito na via extrajudicial, sem maiores problemas, ou seja, que se realize no cartório. Em geral, este custo é em torno de 0,5% do valor de mercado do bem. Estamos falando, então, em R$5 mil. Seu filho vai precisar tirar um conjunto de certidões que ficam em torno de R$2 mil. Depois do inventário, ele vai precisar passar o imóvel para o nome dele. No cartório de registro de imóveis, ele vai gastar outros 0,5% sobre o valor de mercado. Mais R$5 mil. Vai incidir o imposto da morte, TCMD ou ITCD, conforme o seu estado, aquele que incide sobre o patrimônio deixado.
Neste caso, no Rio de Janeiro, a alíquota incidente para um imóvel de R$ 1 milhão é de 6%. Este imposto ficaria em R$ 60 mil. Advogado, você vai escolher a seu critério. Vamos usar aqui uma média de mercado, que é 7% para situação sem litígio, extrajudicial. Você poderá encontrar escritórios que cobrem menos e outros que cobrem muito mais. Então, estamos falando aqui de R$ 70 mil. Então, este inventário custa para o seu filho R$ 142 mil. Agora, é que você vai ver por que eu digo que seu filho poderá ser rebaixado de classe social, se tiver que fazer um inventário destes. São poucas as famílias que adquiriram um imóvel por R$ 300 mil e é essa a real capacidade econômica desta família, de que adquiriu um bem de R$ 300 mil, mas que hoje vale R$ 1 milhão. Isso por conta da supervalorização do imóvel, do boom imobiliário. Mas a família que adquiriu um bem de R$ 300 mil não tem uma capacidade econômica de R$ 1 milhão. Então, esta família dificilmente tem à disposição, ao alcance das mãos, em um estalar de dedos, R$ 142 mil. Mais que isso, este valor tem que ser pago à vista, tirando o advogado que seu filho poderá negociar, mas o resto vai ter que ser pago à vista, de imediato. Como as famílias não têm essa disponibilidade, essa facilidade, a solução será vender o imóvel. Mas apesar de não ter litígio, o inventário está sendo feito no cartório. O imóvel não está totalmente liberado para transferência e podem ocorrer problemas com os herdeiros. Existir alguma dívida, ou seja, é sempre um risco para aquele que compra. Quem compra quer logo pegar a chave, entrar no imóvel e morar. Quem compra não quer ter riscos. Quem normalmente compra estes imóveis é um investidor. Ele está disposto a correr algum risco, desde que possa gerar um ganho para ele. Por isso, ele paga abaixo do valor de mercado. Em geral, este deságio fica em torno de 20%. Ou seja, este imóvel será vendido por uns R$ 800 mil. Quando o imóvel é vendido, incide o imposto de renda sobre o ganho de capital. O que é este imposto de renda sobre o ganho de capital? Que é de 15% sobre a diferença. Este valor é o valor de venda menos o valor histórico, vezes 15%. Então, neste caso, o valor de venda foi R$ 800 mil. O valor histórico, R$ 300 mil. E aplica-se os 15%. Ou seja, seu filho vai ter que pagar mais R$ 75 mil de imposto de renda sobre ganho de capital. Então, fazendo o cálculo aqui de novo, nós observamos que, somando tudo isso, dá R$ 217 mil. Levando em consideração que este bem foi vendido por R$ 800 mil, vai chegar ao bolso do seu filho, ou seja, valor de venda menos o custo, fica para o seu filho R$ 583 mil. Isso representa uma perda patrimonial de R$ 417 mil, ou seja, 42% de perda patrimonial. Este é o tamanho do rombo que o inventário causa. Estes são os números que a grande maioria do povo desconhece, que agora você está tendo a oportunidade de conhecer. O tamanho do rombo que o inventário causa em uma família. Você passa a vida inteira dizendo para o seu filho que um dia aquilo tudo vai ser seu, mas que, na verdade, você não sabe se realmente um dia chegará a ser dele. Dificilmente o seu filho vai morar no mesmo bairro que você vive hoje. Provavelmente não será nem vizinho dos amigos com quem convive neste bairro. Agora, vamos fazer um comparativo com este sistema de holding familiar que tanto se fala atualmente, que as pessoas querem colocar à disposição de seus filhos. Vamos entender por que
tanto se fala, tanto se deseja ter. Vamos ver quais são as diferenças financeiras que a grande maioria do povo não conhece entre o sistema de inventário e o de holding familiar. O valor que os bens foram adquiridos são os mesmos na holding familiar. A base de cálculo, sobretudo, não será o valor de mercado, será o valor histórico, o da declaração de imposto de renda. Então aqui, R$300 mil, o que vai gerar um impacto enorme. Na holding familiar não temos os custos de cartório, mas teremos o da junta comercial, onde se registra. No Rio de Janeiro custa em torno de R$1.200. Não precisa ter certidões, mas precisa do cartório de registro de imóveis. Mas os valores não serão com base no valor de mercado, e sim no de R$300 mil. No imposto da morte, também teremos uma alíquota menor. Não será com base no valor cheio. E assim, no Rio de Janeiro, a alíquota será de 4,5%. Porque o valor da base de cálculo é menor, é de R$300 mil. Ou seja, aqui a diferença vai ser de R$60 mil para R$13.500. Advogado? Bem, aqui o advogado não cobra em relação ao valor do patrimônio deixado, como no caso do inventário, e sim em razão da complexidade do caso, ou seja, é muito menor esse valor. Em um caso como esse, custaria R$20 mil em nosso escritório. Contamos para a holding familiar com o auxílio de um contador assistente, que para um caso como esse nos cobraria R$1.200. E o total, aqui envolvendo o total, vai ser de R$37.400. Olha só a diferença. Aqui não precisa vender o imóvel, não tem que vender nada. A diferença que vai se estabelecer aqui é de R$179.600. O percentual será de 17%. E o mais interessante é que o saldo no bolso do seu filho será de R$1 milhão. A perda patrimonial será zero. Isso, zero. Será zero porque o sistema cabe no seu bolso, porque você não precisará pagar tudo de uma só vez. Você pode planejar e negociar, fazer conforme suas disponibilidades. O advogado, você pode negociar, o valor do tributo terá que ser recolhido à vista, mas nada impede que você possa se programar e executar conforme a sua possibilidade. Efetivamente, tudo isso que você tem aqui será realmente do seu filho. Agora que você já conseguiu entender a diferença entre um sistema e outro, eu vou te contar o que você precisa fazer para colocar esse sistema à disposição da sua família. Esse sistema começa com a elaboração de um croquis. O croquis nada mais é que um desenho dos vários cenários possíveis quando falamos de holding familiar. Existem vários cenários possíveis, vários cenários de despesas e gastos que podem tornar o sistema mais caro ou mais barato. Isso vai depender da sua realidade e da sua escolha a partir de então. A gente vai elaborar o croquis e você vai decidir o que fazer com ele. Seguir o caminho A, B, C ou D. O bacana desse croquis é que você pode decidir simplesmente pegar este croquis e buscar outro profissional no mercado que faça a sua holding a partir daquele desenho. Você poderá contar com uma consultoria nossa. Nós prestamos consultoria para outro profissional que vai executar o serviço. Ou você pode efetivamente decidir que nós vamos construir a sua holding familiar. O interessante desse sistema é que uma vez que você está de posse do seu croquis, do seu desenho, ele é seu e com ele você pode montar a sua holding. Não importa a escolha. Esse é um grande diferencial do sistema. Aliás, um sistema que você pode, inclusive, mudar de ideia.
com uma cláusula que permite que você, lá na frente, desfaça tudo, se assim for seu desejo. Chamamos essa cláusula de direito de arrependimento. Amanhã ou depois, você pode mudar de ideia e dizer para mim: Cláudio, mudei de ideia, quero voltar tudo, para que seja como antes. Posso? Pode. E isso vai ter um custo irrisório. Bem verdade que não conhecemos nenhum caso de cliente que tenha desistido desse sistema. Muito pelo contrário. Nos últimos meses, por conta da pandemia, alguns clientes que têm procurado os advogados para disparar o gatilho em função do falecimento de algum ente, o patriarca, a matriarca. Do ponto de vista pelo qual o sistema foi construído, elaborado, ele alcançou perfeitamente a sua finalidade. E graças a esse sistema, o sofrimento desta família se minimizou e ficou limitada à perda do familiar. Não ultrapassou para uma perda financeira, porque esta família não precisou passar pelo dissabor do inventário. Como disse, sim, o inventário é um dissabor, pelo tempo que leva e pela perda financeira que vai importar na redução da classe social do seu filho. Então, você pode realmente se desfazer de tudo, mas nós temos alguns exemplos para te dar. Como dissemos, você pode utilizar da cláusula de arrependimento para contemplar um novo membro da família. Como em um caso em que nasceu um filho temporão, depois de construído todo o sistema, e a família nos procurou dizendo que tem um novo filho. O que posso fazer? Eu preciso incluí-lo no sistema de holding. É possível? Bom, você pode distribuí-lo. Você pode retornar a você e refazer, ou mesmo só modificar o sistema. Outro caso é quando a família já desempenha um negócio e a família quer garantir a perenidade deste negócio na família. Com a holding familiar, você também consegue garantir a perenidade por muitas gerações. Inclusive, pode nomear qual filho vai fazer o quê. Você consegue destinar o bem A ou B para aquele filho. Tudo isso você consegue fazer com um sistema de holding familiar. Bom, agora é com você. Estou deixando aqui embaixo um botão. Se for do seu interesse, se fizer sentido para você, você consegue fazer contato comigo. Eu vou receber um e-mail dizendo que você deseja fazer contato conosco. E nós vamos retornar esse contato. É clicar nesse botão aqui embaixo para elaborar o seu croquis ou elaborar e construir o seu sistema de holding familiar para a sua família. Se quiser mais informações, veja mais detalhe aqui nesta página. Seja bem-vindo ao universo das holding familiar. A esta solução empregada há muitas décadas pelos bilionários do Brasil e alguns séculos pelos países mais desenvolvidos do mundo. Países da Europa, dos Estados Unidos, Japão. Essa é uma solução largamente empregada por eles, mas que infelizmente no Brasil se fala muito pouco. E você que está tendo o privilégio agora, sim, ter toda essa informação que precisa para não permitir que seu filho não precise ser rebaixado de classe social pelo inventário. Nós estamos à sua disposição. Um forte abraço.